Olá, meu nome é Stephanie Milena, eu sou integrante da equipe 1 e juntamente com a minha equipe iremos abordar neste vídeo alguns métodos que utilizamos para calcular as entalpias e os volumes envolvidos no processo de produção de metanol, bem como também os métodos que utilizamos para obter a temperatura de algumas correntes envolvidas neste processo que não nos foram fornecidas. A nossa equipe é composta pelos integrantes Felipe Prieto, André Viana, Suelen Scalcon, Rafaela Kamogawa e eu, Stephanie Milena. Nesta imagem, podemos observar o fluxograma com as correntes devidamente nomeadas. A corrente T, que é a corrente de topo da destiladora, a corrente TA, que é a corrente que sai do trocador de calor 4, e a corrente 10 não tinham as temperaturas. Então agora eu vou falar um pouco dos métodos que a gente utilizou para obter essas temperaturas. Inicialmente usamos a lei de Raoult, porém para aplicá-la tínhamos que ter a pressão de vaporização de cada componente. Essa pressão de vaporização foi obtida através da equação de Antoine, onde A, B e C são parâmetros tabelados e T a temperatura, onde a gente deu um chute inicial de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin. Através dessa pressão de vaporização obtida através da equação de Antoine, a gente substituiu na lei de Raoult, onde YI é a fração molar dos gases e XI é a fração molar dos líquidos. Através da lei de Raoult, sabemos que essa soma tem que ser igual a 1. Então, utilizando a ferramenta Atingir Metas do Excel, definimos a célula com o resultado dessa soma para atingir o valor igual a 1, alterando a célula da temperatura. E assim, podemos obter as temperaturas das correntes que estão nesta tabela. O volume molar é uma propriedade de estado que permite a melhor compreensão do comportamento do fluido e seu escoamento. Nas correntes líquidas da nossa planta, utilizamos a equação de Hackett, em que TC, PC e ZC são tabelados para cada componente e TR a temperatura reduzida na temperatura da corrente. Primeiramente, foi calculado o volume molar para cada componente presente e, para realizar, então, o cálculo do volume molar na corrente inteira é realizada a somatória do volume molar encontrado com sua respectiva fração presente na corrente. Para cálculo do volume molar da corrente líquida, a gente também tinha a opção de utilizar Hackett modificado, mas essa equação não consegue prever o volume no ponto crítico. E como a gente tem alguns componentes acima do ponto crítico, então optamos por utilizar o Hackett mesmo. Nas correntes gasosas da nossa planta, utilizamos a equação de Peng-Robson para a solução, em que A e B da solução pode ser calculado através da regra de mistura clássica de Van der Waals. O A da solução é calculado pela somatória da multiplicação da fração molar de dois componentes pelo termo cruzado. O termo cruzado é basicamente a média geométrica do A puro dos componentes que estão sendo analisados. Já o B da solução é calculado pela somatória da multiplicação da fração molar de um componente pelo seu B puro. O cálculo do volume molar pela equação de Peng-Robson não pode ser encontrado de forma analítica, então precisamos deixar a equação em função do fator de compressibilidade para que a gente consiga obter os valores desejados. Agora nós iremos apresentar como nós solucionamos a equação cúbica polinomial para encontrarmos o valor do fator da compressibilidade para então calcularmos o volume molar das correntes gasosas. Nós utilizamos um método chamado Cardano-Tartaglia. Foi utilizado por ser muito simples e similar à fórmula de Bhaskara, que nós já tínhamos bastante conhecimento. O método consiste em substituir esses termos que estão em vermelho para os termos dos coeficientes de uma equação cúbica. Então, é necessário calcular o P e o Q, como nas fórmulas apresentadas, para então encontrarmos o valor do delta. O delta pode ser encontrado caso seja maior que zero com essas equações e resultará em uma única raiz real, representando o próprio valor do fator de compressibilidade. Já para delta menor ou igual a zero, nós encontraremos três raízes reais com essas equações. E uma raiz será negativa, que será descartada, pois não há valor negativo para fator de compressibilidade, e as outras duas será uma de maior valor, representando os gases, e uma de menor valor, representando os líquidos. Nós utilizaremos a de maior valor por considerar que o volume dos gases sempre será maior que o volume dos líquidos. E para o cálculo das entalpias, que também é necessário o valor do fator de compressibilidade, nós utilizamos a mesma metodologia, porém calculando para cada componente.
E agora algumas considerações que realizamos para o cálculo dos volumes. A primeira é em relação aos líquidos, no qual nós consideramos eles sendo fluidos incompressíveis, ou seja, apenas dependentes da temperatura. E a última consideração é em relação à temperatura e o volume, no qual fica evidente nas fórmulas que com o aumento da temperatura o volume também irá aumentar. E nós observamos como, por exemplo, na corrente 2A e 2B, no qual da corrente 2 para 2A houve um aumento da temperatura de 307%, com um aumento no volume de 50%. Já da corrente 2A para 2B, onde o aumento da temperatura foi de apenas 9%, o aumento do volume foi de 4%. Com isso, nós podemos concluir que os nossos resultados objetivos estavam de acordo com o resultado esperado. No cálculo das raízes cúbicas de Z e do volume de solução, nós podíamos então partir para o cálculo das entalpias. Inicialmente precisávamos definir um estado de referência, que foi a CNTP, 25 graus Celsius e 1 atm. Tendo isso, nós podíamos explicar de maneira mais assertiva os caminhos das nossas resoluções das entalpias. Para componentes gasosos na CNTP, que eram o hidrogênio, nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, nós seguíamos a seguinte lógica. Aumentávamos ou diminuíamos a temperatura e a pressão de referência até a temperatura e pressão da corrente, calculando a entalpia dos gases ideais, e após isso calculávamos a entalpia residual. E para os componentes que eram líquidos, a 25 graus Celsius e 1 atm, que seriam o metanol e a água, nós precisávamos primeiramente calcular a entalpia do líquido, aquecendo ele da sua temperatura de referência até a temperatura de ebulição de cada um dos componentes e mantendo a pressão. Após isso, somávamos a entalpia de vaporização e, por fim, nós calculávamos igual para as correntes gasosas. Então, iniciando as explicações, começaremos pelos líquidos. As entalpias dos líquidos foram calculadas para as correntes 3B, 4, 8, TA, 10, 13 e 11, além de todas as correntes onde o metanol e a água se encontravam no estado gasoso. Nós utilizamos para o cálculo das entalpias dos líquidos a equação de Raoulson-Bond, que necessitava do cálculo das entalpias de gases ideais, que serão explicados um pouco mais à frente pelo Felipe. Mas, deixando isso um pouco de lado, nós precisávamos integrar a equação de Raoulson-Bond e, para aproximação do valor dessa integral, nós utilizamos o método numérico dos trapézios, que é o processo iterativo onde, primeiramente, precisávamos dividir as áreas abaixo da linha da integral em pequenos trapézios. E, com isso, a soma deles nós chegaremos a um valor aproximado da área da integral. E para explicar esse método, nós precisamos definir dois argumentos. Um que seria o y, seria a temperatura da corrente menos a temperatura de referência, e o h, que seria o y sobre x, onde x é o maior número inteiro menor que y. Com isso, nós podemos utilizar, então, a equação do método dos trapézios, que, por alguns algebrismos, nós chegamos na última parte dela, onde h já foi definido, vezes FA mais FB, que seria a equação de Raoulson-Bond, na temperatura de referência mais a temperatura de operação, divididos por 2, somados com a somatória da área daqueles pequenos trapézios, daria um valor total da nossa integral. Com isso, nós calculamos todos esses valores para todos os componentes. E, multiplicando os valores de cada componente vezes a sua fração naquela corrente, nós tínhamos a entalpia total da corrente. Portanto, nós chegamos a esses valores para as entalpias das correntes líquidas totais, com todos os componentes, e para as entalpias líquidas de água e metanol para todas as correntes que eles se encontravam na fase gasosa. Todas as entalpias foram encontradas pela unidade de calorias por mol. Para o cálculo das entalpias das correntes solicitadas, a gente partiu de uma primeira equação base que nos diz que entalpia é igual a entalpia residual mais a entalpia de gás ideal. Essa é uma equação que nos permite corrigir a hipótese dos gases ideais. Então, para o primeiro termo de entalpia residual, a gente usou para o cálculo dela a equação de Peng-Hobson, que tem seus termos definidos por. Depois disso, a gente partiu para o cálculo da entalpia de gases ideais, que através da equação que nos diz que entalpia de gás ideal é igual à integral de CP/dt. Outras coisas importantes a serem destacadas é que ao longo do processo a gente teve que calcular algumas outras entalpias. E uma delas é a entalpia que a gente calculou para as correntes 3B e TA, que eram correntes que eram gasosas e elas passam a ser líquidas.
Então a gente teve que calcular a entalpia de condensação dessas correntes, a partir da equação de Riedel. Outras duas entalpias que a gente precisou calcular são as entalpias dos líquidos e também a entalpia que nos permite assumir que componentes como a água estão em estado gasoso a partir do nosso estado de referência de 25 graus Celsius e 1 atm, como o André já explicou anteriormente. Após tudo isso, a gente fez o somatório dessas entalpias e a gente chegou nas entalpias finais de cada corrente, que são expressas em calorias por mol. Esses foram resultados satisfatórios para a nossa equipe, uma vez que eles representam bem como acontecem os equipamentos ao longo da planta que mudam a temperatura das correntes, aquecendo ou resfriando-as. Então, como por exemplo disso, lá na corrente 2, que passa por um trocador de calor com o intuito de aumentar a temperatura para a corrente 2A. Então faz muito sentido que a corrente 2A tenha sim uma entalpia maior que a corrente 2.